E nós estamos nesta noite iniciando uma jornada que é baseada em um dos temas que mais fala fundo, né, tanto à minha alma quanto ao meu coração, que é o cristianismo esotérico. Então, sempre que eu começo a falar sobre o cristianismo esotérico, eu costumo citar um trecho da Bíblia. Só que essa versão aqui, e depois eu vou explicar por que essa versão. Eu costumo citar um trecho da Bíblia de Jerusalém, que é justamente o momento em que o Mestre Jesus o Cristo, após ele ter sido capturado, ele é levado até Pilatos, e aí em João, capítulo 18, versículo 38, Pilatos vira para Jesus e pergunta: o que é a verdade? É uma pergunta simples. O que é a verdade? E tanto na Bíblia de Jerusalém, quanto em qualquer outra Bíblia do mundo, qualquer versão que você pegar, não existe nenhuma resposta. E foi interessante que quando eu estava, isso eu era adolescente, né? Quando eu estava lendo esse capítulo, e eu cheguei, né, nessa pergunta que Pilatos faz: o que é a verdade? Aí eu falei: oba, agora eu vou saber a verdade. E aí não tinha. Jesus ele não responde nada. Até eu peguei, virei a página, virei a Bíblia de ponta cabeça. O que é a verdade? Né? E depois de algum tempo, de alguns anos, né, eu fui entender o seguinte: por que o Mestre Jesus o Cristo ele não responde à questão de Pilatos? Porque se ele falasse sobre a verdade, sendo que ele mesmo era a própria verdade manifestada sobre a face da terra, um homem da estatura de Pilatos, da evolução de consciência objetiva que Pilatos tinha, não ia entender. Então, quando não existe assim um entendimento, ou quando a pessoa tem a mente um tanto quanto fechada para certas informações, é melhor que a verdade ela seja mantida como um segredo. É melhor que a verdade ela seja reservada aos sinceros buscadores da verdade, às pessoas que sinceramente estão envolvidas com o processo de autoconhecimento, às pessoas que sinceramente estão envolvidas com a evolução de consciência. Porque em 40 anos, e aí a Aline pode falar que ela me conhece, né, há esse tempo, mas abafa o caso, né? Há 40 anos de fraternidades herméticas, sociedades secretas, ordens iniciáticas que eu faço parte, se tem uma coisa que eu aprendi é o seguinte: verdade não é coisa destinada a curiosos. Verdade não é coisa destinada a curiosos. Verdade é coisa destinada aos sinceros buscadores, às sinceras buscadoras. E esses sinceros buscadores, essas buscadoras, se comprometem de forma juramentada quando recebem uma verdade. Se comprometem em manter esta verdade reservada, se comprometem em transmitir essa verdade de boca a ouvido, e isso a gente chama de tradição oral, a outros sinceros buscadores da verdade, e esse é um processo que não dura milhares de anos. Esse é um processo que dura milhões de anos. Então, desde a aurora dos tempos, quando foram estabelecidas as primeiras estruturas de caráter hermético, esotérico, iniciático, a tradição oral ela permanece até os nossos dias atuais. Então, não é que não exista resposta a Pilatos. Quando Pilatos pergunta o que é a verdade e você vasculha a Bíblia inteira e você não encontra a resposta a essa pergunta, é porque a resposta foi retirada da Bíblia. Mas essa resposta, ela circula em meio
a certas religiões, que eu vou comentar daqui a pouco, essa resposta circula em meio a certas fraternidades herméticas, sociedades secretas, ordens iniciáticas, que têm como responsabilidade a guarda e a preservação da verdade. Então, uma pequena introdução, eu gosto sempre de começar por esse trecho, desse questionamento de Pilatos ao Mestre Jesus o Cristo, sobre a verdade, porque é um questionamento muito interessante. E aí nós vamos ter nos textos sagrados outras situações. Uma que é muito famosa, acredito que todos vocês aqui já ouviram falar isso pelo menos uma vez na vida. Conhecei a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu ouço na condição de eu estar preso, sim, sim, nós estamos presos. Nós, encarnados neste planeta Terra, de certa maneira, estamos presos e estamos adormecidos. E o brado que nos compete é despertar, a fim de que nós não passemos mais uma encarnação de forma inconsciente e adormecida. Porque o propósito de todas as encarnações que nós temos no planeta Terra, desde a primeira até a derradeira, o propósito é um só: atingir a vitória da ascensão. Só que para eu atingir a ascensão espiritual, não basta apenas encarnar, não basta apenas adentrar a Terra. Porque a partir do momento que eu encarno, quer dizer que eu estou vivo? Não. A partir do momento que eu encarno, quer dizer que eu existo. Só que existir é uma coisa e estar vivo é outra. Existência é uma coisa, vida é outra. E qual é a diferença entre existência e entre vida? A diferença é muito simples: evolução de consciência. Para existir, não é preciso uma consciência evoluída. Para viver, é condição sine qua non que a nossa consciência evolua. E aí nós nos libertamos das amarras de uma mera existência e passamos nesta encarnação a ter uma vida. Então isso é bem interessante a gente entender. A maior parte das pessoas passa a sua encarnação inteira existindo. Não passa a sua encarnação inteira vivendo. E dentro do que pode nos trazer vida, o conhecimento da verdade. Por isso, conhecei a verdade. E este conhecimento vos libertará de uma mera existência. E isso já dá para a gente começar a refletir sobre um monte de coisas. Até sobre como tem sido a nossa existência até agora. Ou será que existem aqui já alguns despertos que estão vivendo? Eu sei que tem. Tem gente aí desperta que já está vivendo, não está mais existindo, não. E não é pouca gente nesse espaço maravilhoso aqui que é o Mistai, aonde, graças a Deus, as pessoas buscam essa evolução de consciência, né? Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de colocar. E é muito interessante, porque eu já vamos, né, explicar essa dúvida que vocês podem ter. Eu acho até bom, Aline, comentar sobre isso. Professor, qual é a sua religião? A minha religião? Bom, como todo descendente de família italiana, né, descendente da italianada, nós que desde a época da mamadeira não colocam na nossa mamadeira leite, colocam molho à bolonhesa, né? Como todo italiano, eu sou católico apostólico romano. Batizado, primeira comunhão, todos os rituais, né? E isso foi até mais ou menos a minha adolescência, né? Até mais ou menos os meus 15 anos de idade, quando, por intermédio do meu senpai de karatê, o Raul,
que ele era membro de um movimento conhecido pelo nome de gnose, e ele percebendo, né, o interesse daquele adolescente de 15 anos de idade em assuntos de parapsicologia, que é um tema que eu comecei a estudar quando eu tinha 11 anos de idade, e outros assuntos também, tanto que nas feiras de ciências, né, nos anos 80, a gente chamava feiras de ciências, né? Nas feiras de ciências do Liceu Monteiro Lobato, aqui em Santo André, do Colégio Singular, enquanto todo mundo apresentava aqueles projetos, né, com vulcãozinho, florestinha, estrada de ferro, os meus projetos, né, de feira de ciências eram sobre parapsicologia, ufologia, alquimia, telecinesia, cabalá, né, e outras coisas, né? O que me fazia um adolescente de 15 anos bem diferente da média. E aí o meu Sampaio, percebendo isso, né, ele pediu permissão para o meu pai se ele poderia me levar numa reunião da Gnose, que nos anos 80 ela era ultra fechada, e havia uma espécie de reunião aberta que eu podia assistir. Mas aí, se eu quisesse continuar os estudos, aí teria que ter uma autorização da própria Gnose para alguém tão jovem estar lá no meio estudando. E aí, o que acabou acontecendo? O meu pai concedeu a orientação, mas ele foi junto, né? E também a gente recebeu a orientação do movimento para que, mesmo sendo muito jovem, uma vez que o pai ia estar do lado, eles permitiam que a gente estudasse, né, naquela expressão da gnose. E aí é muito interessante porque eu comecei por meio, né, desses estudos da gnose, dos estudos do rosacrucianismo, que começaram quando eu tinha 17 anos de idade, dos estudos do Colégio dos Magos, quando eu tinha 19 anos de idade, dos estudos da maçonaria, né, que eu fui iniciado com 22 anos de idade, e outras ordens que a gente faz parte, eu comecei a perceber que, no caso, né, a minha religião católica, existiam certas partes, certas lacunas, que quando você perguntava, não respondiam, ou então viravam para você e falavam o seguinte: olha, o bom fiel, ele não deve perguntar esse tipo de coisas. Isso é assim porque é assim e está acabado. Nos anos 80, início dos anos 90, era assim. E é claro, né, que eu não ia discutir, que eu não ia brigar, mas dentro dessas sociedades secretas, a gente começou a encontrar certas informações que se encaixavam justamente naquelas lacunas que ninguém queria responder, porque até não era nem de bom tom você perguntar, né? Então, eu sou católico, apostólico romano, evidentemente, eu continuo até hoje, né? Até porque uma coisa eu quero explicar para vocês. Nós não temos a religião que nós temos, e a religião nos é legada pela nossa família por acaso. Então, por exemplo, se uma pessoa encarna em uma família católica, ou se uma pessoa encarna em uma família do candomblé, ou se uma pessoa encarna em uma família da Umbanda, em uma família judaica, em uma família islâmica, independente de qual for a religião, né? Isto não acontece por acaso, uma vez que somos nós que escolhemos, entre várias coisas que temos que escolher para constituir o nosso Dharma, que é a nossa missão de vida quando nós estivermos aqui encarnados, somos nós que escolhemos a família que vamos encarnar. Só que essa escolha, a partir do momento que aquela família pratica uma religião, ou até não pratica religião nenhuma, essa escolha ela tem a ver com que a minha evolução de consciência demanda naquela encarnação que eu vou ter. Então, religiosamente, nesta encarnação, a evolução de consciência de tal pessoa depende que ela vá pela via da Umbanda, depende que ela vá pela via do cristianismo. Agora, qual cristianismo? Existem vários. Católico, apostólico romano, ortodoxo, e por aí vai. Tem várias ramificações, né, de uma mesma religião. Ainda tem mais essa. Tem várias ramificações de uma mesma religião e cada ramificação tem a sua tônica vibracional diferente.
Então, por exemplo, uma pessoa que se sinta super à vontade no cristianismo católico, apostólico romano, pode ser que ela não se sentiria tão à vontade assim no ortodoxo. Uma pessoa que se sente bem no ortodoxo, pode ser que ela não se sinta tão bem assim no presbiteriano. Uma pessoa que esteja bem no presbiteriano, pode ser que ela não se sinta tão bem assim no metodista, no batista. Então tem mais essa ainda, né? Então, aquela família que você pertence, se aquela família tem uma religião e a família pega você e leva você para aquela religião, entendam, isso não é por acaso. E tem uma coisa que eu falo, e a Aline já me conhece, o que eu acho impressionante é o seguinte: a maioria das pessoas não conhece nada da própria religião, mas conhece tudo da religião dos outros. E eu me pergunto, como é que pode isso? Não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. A partir do momento em que foi uma escolha minha encarnar naquela família que pratica a religião tal, qual é o meu dever em um primeiro momento? É procurar me inteirar a respeito daquela religião relativa aos meus pais, aos meus avós, aos meus antepassados, à minha ancestralidade primordial. Porque não é por acaso que eu estou encarnado naquela família. É claro que eu posso e devo estudar todas as religiões. E quanto mais religiões eu estudar, melhor para a minha evolução de consciência. Só que eu preciso, em primeiro lugar, saber o que é da minha seara. Porque se eu encarnei em uma família que professa um determinado tipo de religião, isso foi uma escolha minha. Não foi uma escolha da minha família me legar aquela religião. Foi uma escolha minha nascer na família que perpetuava aquela religião, a fim de que, num primeiro momento, em nível espiritual, eu pudesse ter uma evolução de consciência por aquele viés religioso. Por isso, voltando ao que eu estava dizendo, que até hoje, eu, católico apostólico romano, eu visito igreja, eu visito mosteiro, eu visito monastério, eu tenho amigos. Só que, pelas informações que eu obtive em outras vias, eu acabei me convertendo, mas sem deixar, né, de ser, né, da minha linha originária. Eu vou colocar assim, eu acabei agregando a minha presente encarnação o cristianismo cátaro gnóstico. Meu Deus, o que é isso? Cristianismo cátaro gnóstico. Então, o catarismo é uma forma primitiva do cristianismo anterior até à própria constituição do que entendemos por Vaticano, por Igreja de São Pedro, por Roma. E aí, quando eu, que estava dentro de uma ordem cavaleiresca, que é uma sociedade secreta, que a gente faz parte também, em meio aos pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, traduzindo templários, em meio a uma expressão francesa que eu faço parte, de Cavaleiros Templários, depois de algumas décadas, né, que levou para que este irmão do templo pegasse confiança em mim, um belo dia esse irmão do templo, que tinha bem mais idade do que eu, ele chegou para mim e sentou do meu lado. Vocês imaginam a cena, né? Dois cavaleiros de túnica branca, cruzona vermelha, aquele visual mesmo, que vocês veem em filme de sessão da tarde, né? Eu nem sei se tem sessão da tarde hoje em dia, meu Deus, como eu sou nos 80, meu Deus do céu, mas enfim, deixa isso para lá. Então vocês imaginam dois cavaleiros, um sentado do lado do outro, né? E aí, né? Eu lá quieto, não tinha nada que falar com ele naquele momento, né? Aí ele vira para mim: Você já ouviu falar dos cátaros? Eu falei: minimamente, né? Eles foram parar na fogueira antes de nós, isso eu sei.
Porque da mesma maneira que a Igreja Católica nos colocou na fogueira, nós templários, porque sabíamos coisas além do que deveríamos saber, antes de nós os cátaros foram parar na fogueira, né? Ele falou muito bem. Você sabe o básico, né? Você sabe que os cátaros foram parar na fogueira. Silêncio, né? Ele ficava assim, deu 1 minuto de silêncio, 2 minutos de silêncio, aí ele vira de novo. Você gostaria de assistir uma missa cátara? Falei, como é que é? Assistir uma missa cátara? Eu adoraria, mas o que que você está escondendo embaixo da tua capa? A máquina do tempo? A gente vai voltar para o passado? Como é que a gente vai fazer isso se os cátaros foram todos exterminados? Aí ele só sorriu, pegou um cartão, tal dia esteja em tal endereço. Levanta e sai andando. Ele adorava me deixar no vácuo, sempre, né? Cavaleiro mais novo, os cavaleiros veteranos fazem isso, né? Aí eu peguei com aquele cartão na mão e, resumindo, fui até o local, bem antes das 7 horas da manhã, e era um local que, inclusive, tinha uma placa de aluga-se. Depois eu soube que isso era um disfarce, né? Era de propósito que deixavam aquela placa lá, porque ninguém queria alugar nada. E aí chegam senhores de bastante idade, com umas bolsas, né? Pequenas, né? Pequenas bolsas de viagem. E aí não falavam muito comigo, tipo, bom dia, entra, senta aqui, espera. E aí você senta, você espera. E aí aqueles senhores, né, começam a tirar, abrir as sacolas, começam a tirar túnicas brancas, cordão, começam a fazer determinada coisa no chão, eles começam a se colocar em forma circular. Quando eles começaram a se colocar em forma circular, eu já comecei assim, meu Deus, cátaros. Porque os cátaros sempre se reúnem em forma circular. E aí, né, chegou esse cavaleiro veterano, comigo ele brincava um pouco mais, eu já estava segurando o queixo fazia 2 horas já, né, que ele chegou bem depois, e aí começam lá a missa. Resumo, eu assisto a missa, né, consegui assistir sem cair da cadeira, evidentemente, e quando a missa termina, eu sento lá no meu canto de novo, aí ele vem, o senhor gostou? Falei, você acha engraçado fazer isso comigo, né? Você tem noção como é que está a minha cabeça agora? Algo que eu penso que está extinto há mais de 800 anos. E vocês falando, vocês dando o texto da missa em aramaico, em grego, em latim. Sabe, você pergunta para mim se eu gostei, aí antes que eu que ele fala, casa, bom, então se o senhor gostou, eu já falei com os meus bons irmãos, e se o senhor quiser, o senhor poderá ser admitido no nosso meio. E de novo sai andando, me deixa no vácuo. Enfim. E aí a gente acabou adentrando ao cristianismo cátaro-gnóstico, e depois desse cavaleiro, que também era um cátaro, ele transcendeu para a espiritualidade, já tem aí mais ou menos uns 5 anos. E aí, aqui ficou a seguinte situação: eu responsável pela eclésia cátara gnóstica, um irmão meu responsável pela eclésia grega gnóstica, e um outro irmão meu responsável pela eclésia joanita gnóstica. Só que essas eclésias, gente, são eclésias invisíveis. Invisíveis. Não, não tem como você ter acesso, a não ser que você, como eu, né, tive convite de alguém que era desses círculos mais internos para fazer parte, né? E é muito interessante. Eu estou contando isso para vocês para dizer, eu não deixei de ser católico, mas além de católico, hoje eu sou um cristão cátaro-gnóstico, né? E aí, os anos vão passando, até que eu conheci as obras de uma autora, uma mulher que é uma sumidade. Ela era o braço direito da Helena Petrovna Blavatsky, que no ano de 1875 criou a Sociedade Teosófica, aproveitando um parênteses, né? Eu vou aproveitar que a sala está cheia, eu já vou convidar todos vocês. Este ano, mais uma vez,
eu vou estar na convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba, que a Aline, a Bruxa Boa, muita gente aí conhece. E o tema esse ano tem a ver com as senhoras, né, da sabedoria. E quando me perguntaram que tema eu queria falar, e eu vou falar, anotem aí, eu vou falar no dia 30 de junho, que é um sábado. E dessa vez eu vou falar à tarde. Normalmente eu falo na parte da manhã, mas agora eu vou falar à tarde, né? Então, no dia 30 de junho, o meu tema será Blavatsky, Mestres da Grande Fraternidade Branca. Eu escolhi ela como senhora da sabedoria para me inspirar e eu poder colocar um tema teosófico dentro da temática da convenção esse ano. Então, 30, espero todos vocês lá no sábado, dia 30. E caso eu me esqueça de alguma coisa na palestra, graças a Deus eu vou poder contar com a minha amiga Andréia, a Bruxa Boa, que ela sempre me socorre nesses momentos, né? Então nós vamos estar lá. Ela fica desesperada, olha a tela dela, né? Então, mas voltando aqui, por que que eu falei da Blavatsky, né? Já fiz esse convite para vocês. Porque quando a Blavatsky ela estava para concluir os livros da doutrina secreta, ela estava muito doente. E aí houveram mulheres que apoiaram ela, que deram suporte para ela. E uma dessas mulheres foi a Anne Besant. E a Anne Besant, que era uma mulher espetacular, extraordinária, alta iniciada, alta adepta, ela escreve um livro chamado O Cristianismo Esotérico. E aí, quando eu li esse livro, uma das primeiras coisas que a Anne Besant fala é que não importa qual for a religião, não importa. Isso vale para todas as religiões do mundo, sem exceção, não importa. Todas as religiões, elas têm o lado exotérico com X, e todas as religiões têm o lado esotérico com S. E qual é a diferença? Vamos explicar. Quando nós falamos em religião exotérica com X, nós estamos falando que ao ir para estas religiões, o que você verá, o que você ouvirá, o que você presenciará é o que pode ser mostrado, é o que pode ser visto, é o que pode ser ouvido. Dando um exemplo mais claro. Quando nós vamos para uma missa, sábado, domingo, e nós vemos todo aquele cerimonial lá que o padre faz, aquelas palavras que ele fala, os gestos manuais dele, as posturas corporais que ele adota, ele está praticando exoterismo. Ele está mostrando aquilo que, de acordo com a cúpula que governa essa religião específica, determinou séculos atrás, por meio de concílios. Porque os concílios são para decidir esse tipo de coisa. Então, olha, numa missa, pode ser mostrado isso aqui, pode ser falado isso aqui, pode ser feito isso aqui e é isso aqui. Ponto final. E isso é maravilhoso, eu não estou criticando, não. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. O ritual da missa, se você compreende a simbologia desse ritual, que evidentemente eles não vão explicar, né? Mas se você compreende aquela simbologia, você entende que lá no meio você tem alquimia, você tem cabalá, você tem astrologia, você tem momentos em que você está fazendo invocação, você tem momentos que você está fazendo evocação, né? Só que o negócio é o seguinte: na religião exotérica, qualquer religião, isso tem no judaísmo também, isso tem no islamismo também, qualquer religião. Na parte exotérica com X, qual que é a função daquele ritual? É te passar uma lição moral, é confortar
teu estado de espírito, teu estado de ânimo, e tudo isso é muito bom, é fazer com que você saia de lá querendo ser um ser humano melhor, que tenha mais empatia pelos outros, tá? E X, é isso aí, X de exotérico. Tudo bem. Se a pessoa pegar e for por esse viés e praticar dessa maneira, já vai se tornar uma pessoa melhor, já vai ser uma pessoa legal. Ok. Só que isto não é o suficiente para que a pessoa ela possa abrir as portas que conduzem ao reino dos céus e a Jerusalém celestial e adentrar e voltar de lá com a luz. Isso não é suficiente. Bom, se isso não é suficiente, agora vamos falar das religiões esotéricas com S, que a gente pode chamar de religiões de mistérios. Por exemplo, qual é a diferença entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Eclésia Cátara Gnóstica Invisível? Uma diferença eu vou mostrar aqui na tela. Em todas as vertentes do cristianismo, independente se é católico, batista, pentecostal, anglicano, a Bíblia tem mais ou menos esse tamanho, tá? Isso aqui, deixa eu até afastar para vocês verem, tem mais ou menos esse tamanho. Ok. No cristianismo esotérico, na eclésia gnóstica cátara esotérica, a nossa Bíblia ela tem esse tamanho aqui. Então, quer dizer, está faltando tudo isso aqui. Por quê? Numa religião esotérica, a gente trabalha com apócrifos, que são textos, que são evangelhos inteiros que foram tirados da Bíblia que se usa na religião exotérica com X. Agora, por que que foram tirados? Porque esses textos, eles têm certas informações, e não apenas informações, para que nós possamos compreender a coisa num contexto arqueológico, num contexto histórico, num contexto cronológico melhor, mas até informações dessa natureza foram tiradas, mas existe um outro tipo de informação que são exercícios, que são práticas que você faz. E quando você faz essas práticas, é bem como o Evangelho Apócrifo de Tomé, ele fala: erga uma pedra e eu estou lá. Parta uma madeira e eu estou lá. E acima de tudo, eu estou dentro de ti. Pois vós sois o sacerdote, como eu também fui o rei sacerdote que nunca reinou em nível externo, mas reino dentro de ti, a partir do momento que tu me alcances e chegues até onde eu estou. Isso é apócrifo, né? Então, estes exercícios, estes textos que foram tirados, quando você tem acesso a isso, e quando você começa a praticar isso, é como se você tivesse recebido uma chave das portas da alta invisibilidade e você passa a se tornar, você se torna um participante operativo do mistério. Você não é como na via exotérica, que você é um assistente, que você é um observador. Na religião esotérica, o sagrado acontece, ocorre e se manifesta com consciência e permite com que o sagrado manifeste-se em ti e através de ti
E é aí que nós temos o que é chamado de desvelação. Aí que nós temos o que é chamado de epifania. Aí o que nós temos o que é chamado de estado gnóstico de consciência. É muito engraçado porque na religião exotérica com X, as pessoas elas pedem por revelação, né? Então vira e mexe você escuta, né? Eu tive uma revelação, ou então Deus me deu uma revelação. As pessoas pedem muito por revelação na religião exotérica, né? Agora, eu costumo dizer para as pessoas é o seguinte: não peçam revelação, não, né? Porque se vocês pedirem revelação, vai ser complicado. Porque, na verdade, revelar o que, que é velar? Velar é você colocar um véu. Quando você coloca um véu, você oculta algo. Então, isso vem desde lá do Egito Antigo, aonde, né, o segundo arcano do tarô, a sacerdotisa, que é Ísis, Ísis tem um véu. Nas antigas escolas de mistérios do Egito Antigo, tinha uma escola de mistérios que, quando a pessoa chegava num determinado grau, ela era levada à frente de uma estátua de Ísis, que até então só permitiam que ela olhasse para a estátua através de uma cortina muito espessa. Mas quando essa pessoa chegava num determinado grau já muito elevado, levavam ela até essa cortina, puxavam a cortina e aí colocavam ela diante da estátua de Ísis e na base da estátua de Ísis estava escrito: Até hoje ninguém ousou erguer o meu véu. Porque erguer o meu véu é desvelar o que estava velado. Agora, se uma pessoa pede por revelação, o que é revelação? Você está pedindo para que coloque um outro véu sobre aquilo que está velado. E por isso que ninguém chega à iluminação. Porque se você procura a revelação, revelar quer dizer velar de novo. Agora, nas religiões de mistérios, nas religiões esotéricas com S, o que todos nós buscamos é a desvelação. Agora, a desvelação, ela só pode ser dada a partir do momento em que eu elevei a minha consciência, a partir do momento que eu trabalhei nos meus corpos inferiores, a partir do momento em que eu trabalhei nos meus corpos sutis, para que quando essa desvelação, para que quando esta luz vier, eu tenha condições de aguentar. Porque é muito fácil pedir desvelação. Agora, a questão é, você aguenta? Não, quero a verdade, eu quero a verdade, eu quero a verdade. Você aguenta a verdade? Porque o Mestre Jesus o Cristo, ele foi muito claro. Ele falou: não se deve colocar o vinho novo numa taça que está suja. Só que ele não estava falando nem de vinho e nem de taça. Até porque ele não era sommelier. Ele não estava falando nem de vinho e nem de taça. Colocar o vinho novo numa estrutura que não está pronta, e a taça, a estrutura, somos nós mesmos, é fazer com que aquela estrutura tenha problemas. Por isso que muita gente que não estava pronta e forçou a barra para ter acesso a certas informações que a consciência daquela pessoa não estava preparada para lidar, ao invés da pessoa conseguir deselação, a pessoa conseguiu o quê? A pessoa conseguiu ter que passar até o fim da presente encarnação em consultas psiquiátricas e disso para algo até um pouco mais intenso. Porque o negócio é o seguinte: quando a desvelação ocorre, quando a epifania ocorre, quando a luz desce, quando se manifesta o Mahachohan,
que é o Espírito Santo para o planeta Terra, e já vou explicar. O Espírito Santo não é uma pomba, tá? Aquilo ali é uma simbologia. Espírito Santo é outra coisa, né? Mas quando isso se manifesta, você precisa, como uma taça, estar limpo. Você precisa ter preparado teus corpos sutis, teus corpos inferiores, os teus chakras, para você aguentar a descida e a manifestação da luz. É muito interessante porque no Antigo Testamento, quando os anjos eles vinham à Terra, e realmente, naqueles antigos tempos, os anjos caminhavam paralelos com a humanidade. Mas quando um anjo se manifestava, anjo de qualquer ordem, podia ser um arcanjo, podia ser um querubim, podia ser um serafim, anjo de qualquer ordem. Um grande beijão aí para o pessoal do Mistai, que nesse final de semana concluiu o nosso Anjos da Kabbalah, e eu já passei o certificado que eu mesmo desenhei para a Aline e está uma coisa. Vocês vão ver quando receberem o certificado de vocês, que só vocês entenderão. E por que vocês entenderão? Porque vocês ficaram meses recebendo chaves gnósticas da Kabbalah e dos anjos. Então, quando vocês olharem para aquele certificado, que ninguém mais entenderia, vocês vão entender, né? Até para complementar um pouco do que eu estou falando aqui, né? Então é interessante que quando os anjos, né, eles vinham aqui para a Terra, né, só que no Antigo Testamento eles não tinham esse nome de anjos, até porque anjos é uma palavra que vem do grego angelos ou ângelos. E angelos quer dizer mensageiro, mas nos antigos tempos os anjos eram chamados de malak. Então existe essa palavra, né, em aramaico, malak, ou malakayah, malakai, malak. E malak quer dizer mensageiro. É interessantíssimo que sempre que um anjo ele aparecia para as pessoas, a primeira coisa que ele fala, não tenhais medo. Mas todos eles falam isso, não tenhais medo. Porque, gente, anjo não é aquela versão meiguinha que o povo acredita que é. Anjo não é aquela coisa bochechudinha vermelha, cuticute, cabelinhos encaracolados de fios de ovos, tocando, né, a sua arpinha ou sua lira. Anjo não é isso, hein, gente? Anjo não é isso, né? E o pessoal da Kabbalah, que fez a Kabbalah com a gente aqui, pode falar de cadeira que anjo é bem diferente do que o povo imagina. Então, quando um ser que não é humano para esse ser ele se manifestar na tua frente, ele teve que rasgar o tecido que rompe, que separa a invisibilidade da visibilidade. Quando esse ser ele aparecia para as pessoas, e não era com terceira visão que as pessoas viam, não, era com os olhos físicos. Quando esse ser se manifestava, as pessoas tinham pavor. E uma pessoa ela pode morrer de pavor. Uma pessoa ela pode morrer de medo. Essa expressão não é uma brincadeira. A morrer de medo é uma coisa muito séria. Então, por isso que quando esses anjos se manifestavam, eles falavam: não tenhais medo. A primeira coisa que eles faziam era acalmar. Porque se aquela pessoa não tivesse a sua estrutura preparada para receber a desolação, então, de certa maneira, com este acalmar do anjo, ela se colocaria em um estado de consciência que, mesmo que não fosse o perfeito, lhe permitiria entender aquela desolação que aquele anjo iria passar. Isso aconteceu com muita gente. Isso aconteceu com Abraão, aconteceu com Moisés, aconteceu com Salomão, aconteceu com o próprio Jesus o Cristo, aconteceu com Maomé, Mohammed, que ele recebeu o Alcorão ditado pelo arcanjo Gabriel. Você tem ideia do que é isso? Chega um arcanjo Gabriel, senta, escreve. né? Né? É um negócio um tanto quanto engraçado. Né? Tanto quanto engraçado. Tá? Então, a religião esotérica, a gente quer desvelação.
Nós não queremos revelação, porque é a desvelação que ela nos torna não observadores, mas diretores, atores, coordenadores de um teatro iniciático que muda-nos radicalmente, e aí nós obtemos o que na religião exotérica só se ouve falar, porque religião vem de religare. Agora, o negócio é o seguinte, na religião exotérica, quem é que realmente se religa à altíssima espiritualidade? Resposta: muito pouca gente. Na religião esotérica, o religare, a comunhão com a alta invisibilidade e com aqueles que vivem na alta invisibilidade, a nossa participação em uníssono com eles é real. Não é apenas um conceito moral, não é apenas um conceito teórico. Tudo bem, todo mundo entende que religião vem de religar, que quer dizer nos religar, né, a Deus. Ok. Só que no duro, vamos fazer isso mesmo? Vamos nos religar mesmo? Engraçado, ontem, na aula, né, para a turma de Fraternidade Branca de quinta-feira, que eles estão comigo há 5 anos, a gente estava falando sobre isso, né? Será que as pessoas realmente querem? Será que as pessoas realmente querem? Será que as pessoas realmente querem a verdade? Será que as pessoas realmente querem o religarem? Será que as pessoas realmente querem a comunhão com a alta invisibilidade? Será que as pessoas realmente querem? Porque se as pessoas realmente querem, isso fará com que elas tenham que repensar vários aspectos de suas rotinas. Isso envolverá prática, isso envolverá tempo, isso envolverá sacro ofício. Traduzindo, isso envolverá trabalho sagrado. E qual é o trabalho mais sagrado que um ser humano ele pode realizar? Ah, é o trabalho pelo próximo. Não, errado. Esse é o segundo trabalho mais sagrado que alguém pode realizar. Claro, é o trabalho pelo próximo. O primeiro sacro ofício, o primeiro trabalho sagrado que você precisa realizar é o autoconhecimento. E a partir do momento em que, por certas práticas que você trabalha em religiões de mistérios, em religiões esotéricas, a partir do momento que essas práticas levam você a se autoconhecer, você passa a conhecer a parcela divina do teu ser, a tua essência, o teu Atman, que é o próprio Deus emanador que está no centro dos universos, visíveis ou invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar. Ah, um outro detalhe. Nas religiões de mistérios, nas religiões esotéricas com S, a gente não fala Deus Criador. A gente fala Deus Emanador. Porque Deus Emanador é uma coisa, Deus Criador é outra, e Pai Celestial é uma outra coisa. E tudo isso vos será desvelado nos próximos meses. Agora, nós precisamos entender. Ah, mas espera um pouco. Eu pensei que só existisse um Deus. Não, 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 não. Existe um Deus, mas ao mesmo tempo existem várias deusas e deusas. Não é somente um. Apesar de ser um só. Apesar de ser um, não é somente um. Ai, não entendi. Ótimo, faça o curso. Já se matricule depois que a aula acabar, que isso será explicado no decorrer do processo. Não, como que é um, mas são deuses e deusas? Mas não é um, mas ao mesmo tempo são todos os panteões de todas as épocas. Não entendi. Instituto Mistai, Cristianismo Esotérico. Se inscreva. Então,
é muito interessante, né? Eu estou pontuando as diferenças entre religião exotérica com X e as religiões de mistérios barra religiões esotéricas com S. Só que aí eu quero falar sobre uma outra coisa que também é interessante, né? Religiões e sociedades secretas, sendo que religiões de mistérios, religiões esotéricas com S, algumas são verdadeiras sociedades secretas. Como, por exemplo, o catarismo. Os cátaros, eles tiveram que se tornar secretos e mantemos-nos nos segredos. Porque os nossos irmãos do passado foram parar numa fogueira. E depois que eles foram parar numa fogueira, e eles só não acabaram, não foram exterminados totalmente pela proteção de uma outra ordem secreta que havia na época, os nossos irmãos adotaram a postura de desaparecimento. E é muito engraçado, né? Porque é, tem uma técnica, né? A Aline me conhece, eu às vezes não assim, a gente não resiste, é que a gente gosta muito das pessoas e a gente começa a dar spoiler do que a gente deveria falar só na aula, né? A cruz cátara, a cruz dos cátaros, ela tem 4 braços iguais e ela tem 12 pontos. E cada um desses 12 pontos é um segredo no catarismo, né? Só que depois da perseguição, os nossos irmãos e hoje nós do passado, do presente, a gente passou a adotar a cruz em tal. E quando usam a gente usando, quando vem a gente usando a cruz em tal, as pessoas não sabem. Elas nem têm como saber, porque elas pensam, graças a Deus, né? Que os cátaros acabaram todos, não existem mais, e se Deus quiser que elas continuem pensando assim, até muito além do fim da eternidade. Porque aí a gente consegue, evidentemente, ficar em paz, né? Mas a gente adota a cruz em tal, para quem não sabe, é a cruz franciscana. Então é muito engraçado que eu ando por aí, né? Claro que eu amo São Francisco de Assis, não tem como não amar ele, mas as pessoas falam, nossa, franciscano, poxa, que legal, é muito legal. Mas, na verdade, muitos cátaros e cátaras. Existem as cátaras, né? Muitos cátaros e cátaras usam a cruz franciscana. É um disfarce, né? Depois da perseguição que os nossos irmãos e irmãs sofreram no passado, mas graças a Deus, os nossos irmãos e irmãs do passado, que eram reencarnacionistas, aliás, se você é cátara, você tem que ser reencarnacionista. Nossos irmãos e irmãs do passado, eles disseram que voltariam a reencarnar 800 anos após o massacre. Então, tem muitos irmãos e irmãs chegando nos nossos tempos atuais, isso é uma coisa muito boa. E eu vou parar de falar, antes que a gente fale além da conta, coisas que vocês têm que ouvir na aula, não é hoje. Então, eu quero explicar a diferença entre religiões e sociedades secretas. Então, como é que funciona? Nas religiões exotéricas com X, o que que você tem? Você tem um livro sagrado, qualquer religião, tá? Exotérica com X. Você tem um livro sagrado, você tem um dogma, você tem santos, você tem santas, você tem gurus, você tem mestres, messias, avatares, você tem liturgia. É o que compõe, né? Mais ou menos aí o currículo das religiões exotéricas com X. Só que o negócio é o seguinte: qual é a função da religião exotérica? A função da religião exotérica é te ensinar a ter fé. E nisso, todas são muito boas. Aliás, todas são excelentes. É função ensinar a ter fé, trabalhar o aspecto moral do ser humano, e eles também trabalham muito com o servir ao próximo. Só que nas religiões exotéricas, tem um momento em que você pode ter dúvidas. Porque, como eu disse no início,
Existem certas lacunas que, poxa, mas o que que aconteceu aqui? O que que esse trecho realmente quer dizer? Mas eu não consigo entender. Mas como é que isso aqui foi um milagre? Mas como é que esse milagre aconteceu? Como é que esse fenômeno se deu? O que que significa isso aqui? E aí, quando começam a surgir esses questionamentos, às vezes você pode ouvir o que eu já comentei. Olha, isto é assim porque está no livro sagrado. Então você vá lá, você leia no livro sagrado, é o que está escrito lá e acabou, ponto final. Mas você já foi, você já leu e você quer algo a mais, né? E aí, se você continua com os questionamentos, olha, eu falei para você que está no livro sagrado. Agora, isto é assim porque a autoridade eclesiástica atual e as autoridades eclesiásticas da qual a atual descende falaram que é assim e ponto final. E você tem que acreditar porque é assim e ponto final. E aí, se você insiste, aí você pode ouvir: olha, o bom fiel não pergunta esse tipo de coisa. O bom fiel, ele crê. O bom fiel, ele acredita. E acabou a discussão. Então você creia. Só que existe uma outra frase nos textos sagrados que fala que a fé necessita de toda a verdade. É interessante, né? Sempre a palavra verdade aparecendo. Só que o negócio é o seguinte: se a pessoa chega num ponto da religião exotérica, em que chegamos nesse nível, em que o bom fiel não deve perguntar esse tipo de coisa, o que devemos fazer? Primeiro, não brigue. Não brigue. E nem deixe a sua religião. Por motivos que eu já expliquei. Você não está nessa religião por acaso, né? Então já começa por aí. Não brigue. Ok. Agora vamos falar. Agora que vocês entenderam que a religião é um caminho de fé, é um caminho de crença, vamos entender o que são as sociedades secretas. As sociedades secretas, elas não são caminhos de fé. As sociedades secretas, elas não são caminho de crença. As sociedades secretas, o que você tem nelas? Bom, você tem uma condição para poder fazer parte daquilo. Aliás, duas condições. A primeira condição é você ser convidado, e a segunda condição, você tem que passar por uma iniciação. O que é uma iniciação? Iniciação é um drama ritualístico. Se é um drama, é um teatro? Sim, iniciação é um teatro. Oba! E que peça nós vamos ver? A iniciação é um teatro onde é representada a peça da morte daquele que quer entrar na sociedade secreta. Então, na tua iniciação, você vai passar por um drama ritualístico, aonde será representada simbolicamente a tua morte, para que morra em ti tudo que é pregresso, para que morra em ti tudo que é existência até agora, e a partir do momento que você entrar aqui e que deszelarmos você, comece a nascer em ti a nova mulher, o novo homem, como Louis Claude de Saint-Martin falava, o homem, a mulher de desejo, que nasce em você a nova mulher, que nasce em você o novo homem de desejo. Agora, qual deve ser o desejo? O desejo deve ser de você ascensionar. O desejo deve ser de você preparar-se para receber a luz. Agora, o desejo supremo de todo iniciado é pegar a sua essência, é pegar a sua centelha desse Deus emanador, que não é o Deus criador, é pegar o que os indianos chamam de Atman e
integrar a nossa essência a esta causa primeira de todas as coisas, de todos os seres, de todos os universos, visíveis ou invisíveis, manifestados ou ainda por se manifestar. Por isso que no Claude de Saint-Martin, ele fala no homem e mulher de desejo. E o mestre dele, o Martinez de Pasquali, fala, Tratado da Reintegração dos Seres. Por que fomos iniciados? Então, o que tem na sociedade secreta? Primeiro, tem convite. Sem convite, ninguém entra naquilo ali. Segundo, tem iniciação. Terceiro, tem diferentes graus de aprendizado. Mas por que existem diferentes graus? Porque você não pode receber a verdade de uma vez só. Porque esses graus que você vai ascendendo, eles vão te sutilizando. Eles vão sublimando o teu ser para que você vá se adaptando a receber a luz, a receber a verdade. Então você tem admissão, você tem iniciação, você tem graus, você tem uma simbologia universal vastíssima. Só que você vai realmente entender o significado real daquele símbolo. Você tem alegorias, você tem cerimônias, além das cerimônias de passagem de grau, você tem cerimônias em determinadas épocas do ano, cerimônias especiais, que para você participar de algumas delas, você precisa estar já em alguns graus elevados. Você tem tudo isso, e tudo isso você tem para quê? Enquanto na religião, você tem toda a liturgia para fortalecer a sua fé, na sociedade secreta você tem tudo isso para que você chegue à gnose. Então, se você estiver falando de rosacrucianismo, não importa qual tradição rosacruciana, você pode estar falando de Ordem Rosa Cruz Amorque, Fraternidade Rosa Cruz, Ordem Rosa Cruz Áurea, Fraternitas Rosa Cruciana Antiqua, Ordem da Rosa Cruz Cabalística. Se você está falando do rosacrucianismo, você está falando da gnose. Se você está falando de maçonaria, você está falando de gnose. Independente se você é um maçom do rito escocês, do rito francês, do rito adorinamita, do rito Schroeder, do rito da estrita observância templária, do rito escocês retificado. O que são ritos? Ritos são maneiras de praticar a maçonaria. E tem centenas de ritos, não é apenas um. Né? O meu é o escocês antigo e aceito. Mas independente do rito maçônico, está falando de maçonaria, está falando de gnose. Se você está falando de druidismo, você está falando de gnose. Se você está falando de templarismo, cavaleiros templários, você está falando de gnose. Se você está falando de Hermetic Order of Golden Dawn, você está falando de gnose. Se você está falando de bruxaria, você está falando de gnose. Se você está falando de Wicca, e a Wicca ela é considerada uma religião de mistérios, você está falando de gnose. E eu podia ficar citando o nome aqui, gente, de religiões de mistérios e sociedades secretas até amanhecer. Todas elas, você está falando de gnose. Então, qual que é a diferença? Religião é um caminho de crença. Religiões de mistérios e sociedades secretas são sendas de conhecimento, são sendas de gnose. E o que nós precisamos fazer? O que o sincero buscador espiritual deve fazer? Isso aqui. Ele deve juntar as duas coisas. Por isso que eu falo. Todo ser humano encarnado deveria ter a sua religião, estar ligado a uma filosofia de vida, pelo menos, e pertencer a pelo menos uma fraternidade hermética, sociedade secreta ou ordem iniciática. E se o ser humano ele estivesse cercado por esses três pilares,
Religião, filosofia de vida e fraternidade hermética, a evolução de consciência desse ser humano na presente encarnação seria muito mais suave. A minha religião são três. Como assim? São três. A católica apostólica romana, a cristã cátara gnóstica e a Wicca, tradicional ocultista e hermética, que é a tradição que eu sou responsável tem mais de 35 anos. São três religiões. A minha filosofia de vida, ela é um pouco complexa. As filosofias de vida que eu comecei a ingressar desde os 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade, onde eu comecei a praticar karatê Shotokan, então eu estava me unindo à filosofia de vida do shintoísmo. Porque se você é um praticante de karatê, se você é um praticante de kendo, se você é um praticante de kenjutsu, se você é um praticante de aikido, saiba que as artes marciais japonesas têm a ver com a filosofia do shintoísmo, que é maravilhosa. Só que aí, um pouco, né, lá já quase perto dos 18, 20 anos de idade, eu quis me envolver com mais uma filosofia de vida, além do shintoísmo. E aí eu fui praticar Kung Fu, o estilo Fei Rock Pai, que é o estilo da garça, e Tai Chi Chuan. E aí eu me envolvi com o taoísmo. E é nessa época dos 18 anos de idade que eu começo a estudar o oráculo do I Ching, e que tem tudo a ver, né? I Ching, taoísmo, né, e coisa e tal. E aí eu me envolvi, né, com o shintoísmo e eu me envolvi com o taoísmo. Então eu tinha a minha religião, eu tinha filosofias de vida, e aí, né? Aí desde os 15, né? As fraternidades herméticas, as sociedades secretas. Como eu falei para vocês, primeiro foi a gnose, depois foi o rosacrucianismo, depois foi o Colégio dos Magos, depois foi a maçonaria, e foi, e foi, e foi, e foi, e foi. E hoje em dia são mais ou menos algumas sociedades secretas, fraternidades herméticas e ordens iniciáticas que a gente participa, algumas já tendo fisicamente concluído, né, chegado no último grau, mas a gente continua por lá, porque assim se faz necessário, uma vez que quando você é um iniciado sério, eu acho engraçado, e a Aline sabe disso, né? As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim: Ah, eu acho tão bonito a Rosa Cruz. Aí eu já pergunto, qual delas? Aí a pessoa já fica com aquela cara de paisagem, né? Hã? Tá, continua o que você estava falando. Você acha bonito a Rosa Cruz? Ah, eu acho bonito, eu acho muito tranquilo. Deixa eu te perguntar, quanto tempo dura? Aí eu falo, olha, eu não sei o que estão respondendo hoje, né? Mas na época que eu entrei, quando eu tinha 17 anos de idade, vai durar provavelmente até o final da sua presente encarnação. Aí a pessoa já faz um olho desse tamanho, né? Até porque, deixa eu te explicar uma coisa. Quem é do rosacrucianismo no duro, e não na brincadeira, independente se você é a MORC, Fraternidade Rosa Cruz Áurea, Fraternidade Rosa Cruz Antiqua, Ordem da Rosa Cruz Cabalística, quem é do rosacrucianismo foi iniciado em encarnações pregressas. Encarnou atualmente de novo e readentrou a senda rosacruciana, da qual já fazia parte em encarnações anteriores, porque é assim que é o rosacrucianismo no duro, na seriedade. Quem está no rosacrucianismo não está numa primeira encarnação. Quem no duro está no rosacrucianismo já lidou com o rosacrucianismo em encarnações pregressas. Isso é um fato, tá? E aí, engraçado, né? Que aí você responde isso, né? Aí a pessoa já pergunta para você se tem alguma coisa que seja um pouco mais curta, né? Que dure menos tempo, né? Enfim, né?
Isso a gente ouve em todas as fraternidades herméticas, né? Outro dia perguntaram para mim, quanto tempo levava para chegar no grau 33 na maçonaria. Aí eu respondi, e isso interessa? O que que você acha que vai acontecer quando você for grau 33? E a pessoa já com o olhão, o irmão, né, com o olhão desse tamanho para mim, né? Eu devo ficar um pouco assustador nesses cenários. Quando a gente responde algumas coisas, por que fica o olhão desse tamanho, né? Eu falei, meu amigo, deixa eu te contar uma coisinha. Eu cheguei no 33º grau quando eu tinha 32 anos de idade. E você sabe o que aconteceu quando eu cheguei no 33º grau? Eu vou contar para você até para te poupar o trabalho. O que aconteceu foi que eles me deram a última peça do quebra-cabeça. E aí olharam na minha cara, sorrindo, e falaram: agora monta. Você está aqui há 10 anos. Você foi iniciado com 22 anos de idade. Muito bem, você chegou no último grau. Parabéns, irmão. Está aqui a última peça do quebra-cabeça. Agora monta. E aí, né? A partir dos 32 anos de idade, eu comecei a montar. E fui montando, fui montando. Isso levou mais algum tempo, né? E aí eu tinha montado. Ai, que legal, já entendo um monte de coisa. Estava feliz, né, com o quebra-cabeça que eu montei. Aí um dia me chega um grupo de irmãos. Eu vou falar um segredinho para vocês. Dentro da maçonaria existem outras sociedades secretas. E aí chegou um grupo, irmão Alexandre, nós queríamos levar você para o Arco Real. Eu falo, vocês querem me levar para onde? Para o Arco Real. Sim. Vocês querem me levar para onde? Aí eles, Arco Real é uma ordem, tá, tá, e ok. Mas, gente, eu tô bem, tô bem. Já cheguei no último grau, tô feliz da vida, né? Montei meu quebra-cabeça. Alexandre, tal dia estamos te comunicando que você apareça em tal lugar que nós vamos, né, iniciar você no Arco Real. Lá fui eu, né? Resumindo, quando eu saí da iniciação, eu saí e eu sentei e fiquei parado olhando para o nada. E aí os irmãos vieram. E aí, você gostou? Vocês acabaram de desconstruir mais de 25 anos tudo que eu pensava que sabia do rito escocês antigo e aceito. Vocês fazem isso de brincadeira? Agora a minha cabeça, olha como é que tá. Eles, não, calma, calma, né? E aí eu entendi, eu falei para esse irmão que perguntou quanto tempo levava para chegar no último grau, né? No grau 33 te dão a última peça do quebra-cabeça e pedem para você montar. Agora, quando te colocam no arco real, o arco real é a cola que você passa no quebra-cabeça para colar ele na parede. E o arco real, ele desconstrói a visão do rito escocês antigo e aceito, que é um dos ritos, uma das formas de maçonaria mais hermética, mais mágica, mais iniciática, mais templária que tem no mundo. Então, estou colocando aqui a diferença entre religiões e sociedades secretas. Você tem a tua religião para aprender a ter fé. Você tem a tua filosofia de vida para equilibrar o yin e o yang em você. Você tem a tua fraternidade hermética para construir uma caminhada nesta senda gnóstica que te levará à reintegração da tua essência ao Deus emanador. E o Mestre Jesus o Cristo, porque se o cristianismo esotérico é o tema dele, e ele é, né, o grande reverenciado desta noite, o Mestre Jesus o Cristo ele foi tudo isso. Ele era um religioso, ele era um filósofo, ele era um sacerdote, ele era um gnóstico. Então, nesse grupo, nós vamos compreender, primeiro, por que você fala Jesus ou Cristo? Não sou eu que falo. Todos nós que somos gnósticos, todos nós que somos cátaros, todos nós que somos templários, ou cavaleiros de Malta, ou benfeitores da Cidade Santa, ou cavaleiros do Santo Sepulcro, todos nós falamos Jesus ou Cristo.
Porque Cristo não é um nome próprio, Cristo é um grau de consciência muito elevado que o Mestre Jesus ele chegou, tá? Então, a gente vai compreender o Jesus, né? Essênio, que era uma fraternidade fechada entre os judeus. A gente vai compreender o Jesus iniciado nas escolas de mistérios do Antigo Egito. Professor, é verdade que Jesus esteve na Índia? Não, ele nunca esteve na Índia. Quem esteve na Índia era um irmão que ele tinha, que parecia muito com ele, a ponto de ser confundido com um gêmeo, e esse irmão dele foi para lá e morreu lá, que é o que chamam de Ahimsa, o santo Ahimsa, alguns chamam de Sananda, coisa e tal. Mas não é ele, não é ele, é o irmão dele. Não, mas como assim? Jesus teve irmão? Ué, você não sabia que ele teve irmão? Não, mas eu pensava que ele era filho único. Não, não, ele teve irmão. E mais de um. Né? Então a gente vai saber sobre essas coisas. E aí, personagens, né, que também eram grandes iniciados, para você compreender o cristianismo. Como é que você vai compreender o cristianismo sem você saber quem é José de Arimateia? Não é possível. Como é que você vai compreender o cristianismo sem você saber quem é Maria Madalena, a mulher do vaso de alabastro? Não dá também. Você tem que saber quem é Madalena, você tem que saber o que ela fez. Né? Como é que vai se compreender o cristianismo sem saber no duro quem é Maria? E Maria não era uma mocinha, pobrezinha, humildezinha, coitada. Ela nunca foi. Mas essa é a narrativa na religião esotérica. Com X. E tudo bem, está ótimo. E que eles acreditem nisso, que eles sigam isso, que eles sejam boas pessoas, que eles tenham moral, que eles tenham equilíbrio, que eles tenham a paz de Cristo com eles. Só que o negócio é o seguinte: a história dessas pessoas, quando você entende o que essas pessoas foram, o que essas pessoas fizeram, você fala, meu Deus. E atualmente faz assim, bum, né? Você vai entender que Jesus não é o nome de Jesus. E você vai entender que Jesus não é um. Jesus são quatro. Como? Enfim. Cristianismo Esotérico, Instituto Mistai, inscrições já estão abertas. Então você vai entender todas essas coisas. E isso contraria a religião esotérica? Não contraria, complementa. Eu vou falar uma coisa para vocês. No meu período de Inter Safra é bom, né? Que eu não tinha ainda conhecido o cristianismo cátaro-gnóstico, a eclésia cátara invisível. Eu estava naquelas, né? 28 anos de idade, né? E tinha ingressado na maçonaria com 22 anos. E meu pai me olhando, né? Meu pai, eu tive o prazer de iniciar ele na maçonaria e no rosacrucianismo. Ele era o meu frater Rosa Cruz, pai frater Rosa Cruz, e ele era o meu pai e irmão maçom, né? E ele me olhava assim, né? Faz um tempinho, né, que você não vai na igreja. Eu falo, faz mesmo, pai, desde que eu aprendi a me comunicar com anjos, né? Eu procuro ir na igreja quando ela está vazia, que aí eu não tenho que ouvir padre gritando no microfone, falando de política, eu não tenho que ouvir gente cantando parabéns para você, eu não tenho que ouvir coro que desafina, eu não tenho que ouvir celular cantando. Até porque o senhor sabe, né, pai, que eu sou templário, e nós templários somos monges, e a gente às vezes não tem muita paciência com o que a gente vê. Por isso que eu prefiro ir na igreja assim sozinho, quando ela está vazia. Que aí entro eu, meu anjo lá, a gente já fala com os anjos que estão lá e dá tudo certo, coisa e tal. E ele olhava assim, né? E ele voltava ao assunto. Faz tempo, né? Que agora você não vai na igreja nem quando ela está vazia, né? Era um período de entre safra, assim. Mas aí é engraçado. A subida dos graus na maçonaria, ela fez com que eu voltasse para a Igreja Católica. Porque a simbologia dos graus, aí eu aprendi um símbolo na maçonaria, aí eu ia na igreja, olhava as paredes, olhava nos quadros dos santos, procurava o símbolo. Ah, você está aí. E aí eu entendi aquele símbolo, eu entendi aquela parte da liturgia de maneira diferente.
porque eu recebi na senda de conhecimento gnóstico o significado do símbolo. E agora, no caminho da fé, eu consegui interpretar aquele símbolo. Então, não tem motivo para briga. É um complemento. É um complemento, sabe? E é maravilhoso. Você sabe qual é o local mais iniciático, mais simbólico, mais alegórico que tem na cidade de São Paulo? Eu vou falar para você qual é. E é engraçado que eles ficam praticamente um do lado do outro. O Mosteiro de São Bento. Você já entrou no Mosteiro de São Bento? Você já viu a simbologia do mosteiro? Não, mas assim, quando eu falo ver, é você entrar lá e ficar algumas horas. Para, observa, olha. Eu levei os meus sobrinhos demolês lá, há alguns anos atrás, eles ficaram malucos. Demolês, para quem não sabe, é uma ordem paramaçônica juvenil para meninos de 12 a 21 anos de idade. E todo ano eles têm que conhecer uma religião diferente da religião que eles praticam. E naquele ano eles chegaram para mim e falaram que eles queriam conhecer os monges, né? E eles queriam conhecer o Mosteiro de São Bento. E lá fui eu levar eles para o mosteiro, conhecer os monges, falar com os monges. E é interessante que a gente assistiu aquela missa em latim. Quando eles entraram, que eles entram naquela fileira e o turíbulo, aí um demolei me puxou, né? Que os demolês são baseados nos Cavaleiros Templários. Aí ele falou assim, tio, eles parecem templários. Eu falei, mas você quer o quê? Quem escreveu a regra dos Cavaleiros Templários foi São Bernardo de Clairvaux, que ele era um monge cisterciense. Ele escreveu a regra dos Templários, por isso que está achando coisas semelhantes, né? E aí teve a missa, os meninos assim nem piscavam. Aí quando acabou, né? Eu falei, agora eu vou ficar sentado aqui com calma, porque vocês estão muito empolgados, com calma, vão devagar nas paredes, olhem os símbolos. Eu já sabia o que ia acontecer. E aí eu estou sentado lá e aí eu ando no relógio contando, né? 1, 2, 3, 4, 5. Eu contei até 40 segundos. Eles viraram para a direita, foram até o final do mosteiro. Deu 40 segundos, eles precisaram começar pelo final, mas aí já se destaca um da Alcateia, se destacou um, e ele queria correr, mas ele não podia correr, porque quando ele corria, eu olhava para ele, tipo, você tá num mosteiro, né? E aí ele tentava correr, ele andava, né? Aí ele chegou do meu lado, tio, vem ver uma coisa. Eu, o quê, o quê? Já sabia o que tinha lá. Não, não, levanta, vem. Ai, eu peguei e fui andando bem devagar, de propósito, né? Isso é bom, porque o jovem aprende a controlar a ansiedade. Por isso que a gente faz isso com eles, né? E eu cheguei, e todos eles assim olharam para mim, olharam para a parede. O que vocês querem? O que tem aqui? Tio, olha! Aí na parede tinha uma corda entrelaçada, da mesma maneira que eles conhecem do templo maçônico. Tinha uma trolha, uma colher de pedreiro desenhada na parede. Tinha um esquadro e um compasso. Tinha uma espada e tinha um pentagrama com G no meio. Eu falei, quem foi? Tio, mas a gente está no mosteiro, são símbolos maçônicos. E daí? Vocês acham que tinha o que aqui dentro? Ele saí andando, fui sentar de novo. Mas é aquilo que eu falo. Agora, por que eles sacaram essas coisas? Tendo de 12 a 21 anos de idade? Porque eles também já estão aprendendo simbologia, né? Então, o que me levou para a Igreja Católica, fez eu retornar à Igreja Católica, foi a maçonaria, né? E é isso. Então, eu acho que nós temos que elevar a alma, abrir o coração e direcionar nossa mente para o estudo, para compreendermos a gnose, na medida da evolução da nossa consciência. E quando você compreende a gnose, você tem tolerância por todas as religiões, por todas as filosofias de vida, por todas as atividades herméticas,
Porque você entende que se existem tantos e diversos caminhos, é porque cada um está num grau de consciência. E Deus emanador, no seu infinito amor e na sua misericórdia, ele permite com que hajam incontáveis caminhos, a fim de que cada caminhante, a fim de que cada peregrino encontre o seu caminho e se sinta acalentado, acolhido no seu caminho. O que a gente vai fazer aqui, de sexta-feira à noite, é relativo ao cristianismo esotérico. É uma entre bilhões de visões da verdade. Mas é uma tradição, é uma parte da verdade. Dentro de um curso que eu falo que não é nenhum curso, é uma formação. E formação é diferente de curso. O cristianismo esotérico, a Aline é a única pessoa que há anos atrás fez essa formação comigo. Porque eu só dei essa formação uma vez. E agora no Mistai é a segunda vez na minha vida que eu vou dar essa formação. Só que pergunta para a Aline há quantos anos ela fez essa formação. Os tempos são outros. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Será que na formação de cristianismo esotérico de agora haverão novas desvelações? Porque nós não paramos de caminhar desde a primeira vez que a formação foi dada até agora. Mas, se a alta invisibilidade, através do Mistai, através da Aline, pediu que agora novamente fosse falado sobre o cristianismo esotérico, cremos que isso não é por acaso. E provavelmente, levando em conta o momento atual que a humanidade atravessa, talvez uma formação dessa se faça necessária, até porque as pessoas estão precisando realicerçar a sua fé. Porque as pessoas estão muito descrentes. As pessoas estão muito desesperançosas. E o Mestre Jesus, o Cristo, ele pode oferecer essa renovação, que não é baseada numa fé cega, mas é baseada em um conhecimento que de boca a ouvido ele é passado. E esse conhecimento nós chamamos de a tradição. Então, é isso aí. Ah, muito bem. E aí, Aline? Nós não temos nenhuma pergunta no chat, Ale. E daí eu estava aqui pensando e lembrando, porque tem quase 25 anos, né, que eu fiz esse curso, né, você estava dizendo aí, uns 25 anos, ou seja, muito tempo mesmo. E daí eu estava lembrando da primeira vez que a gente conversou, antes ainda do curso, sobre o tema, e eu lembrei que até para fazer pergunta, a gente é como se a gente escuta tudo isso, né? E assim, como assim? É Jesus, o Cristo, quatro Jesus, Maria Madalena, Maria, então não era aquela humilde, pobrezinha, virgem da forma como, né? Arimateia, né? O José de Arimateia, e eu fico pensando, tem coisa que a gente escuta e que a gente fica naquele silêncio do cérebro, sabe? Assentando tudo que a gente escutou, e nesse momento parece que, e eu lembro que eu passei por isso, a gente não consegue nem formular pergunta.
A gente não consegue nem sequer formular uma pergunta. E, mas eu posso, me permite dar um depoimento, aquela história, né? Eu sou bruxa, bruxa, bruxa. E, Aline, o que que uma bruxa estudou cristianismo? Pois é, porque quando a gente abre a mente e quando a gente se torna ao, uma pessoa com religião, filosofia e um caminho iniciático, a gente entende que conhecer, buscar e aprender, independente de religião ou qualquer outra coisa, é algo que sempre vai abrir a sua mente. E abrir a mente é assunto de bruxa também. E é um curso que abriu a minha mente há 25 anos, para eu entender o que está por trás de tudo, de toda essa história que existe diariamente na nossa cultura brasileira, que é o cristianismo, e de uma maneira que você falou, você comentou, você assim, ah, agora eu entendi. E isso é valioso, muito valioso. É isso daí. Até uma coisa engraçada dentro disso que você está colocando, Aline, viram para nós, né? Vocês são templários, não é? Sim, somos. Então vocês são cavaleiros de Cristo? Somos. Então vocês são cruzados? Não. Mas como não? Vocês apareceram na época das cruzadas? Cruzado é uma coisa, templário é outra. Não confunda cruzado com templário. Você virar para um templário e chamar ele de cruzado, você está ofendendo o templário. Nós não temos nada a ver com cruzado, nós somos cavaleiros. Ah, mas os cruzados também não são cavaleiros? Não, não. Cavaleiro é uma coisa, cruzado é outra coisa. Tá, mas vocês templários, vocês são de Cristo, né? Somos. Já assim suspirando, né? Ah, então vocês devem ser bem carolas, né? Vocês devem ser bem catolicões, vocês devem ser bem. E quem disse que o Cristo templário é o Cristo que a religião exotérica fala? O nosso Cristo ele é diferente. O nosso Cristo não é o Cristo da religião de massa. O nosso Cristo, a sombra dele é sem cruz, no meio de toda aquela luz. Esse é o Cristo dos templários. Não é o mesmo Cristo da religião de massa. Não é o mesmo. Por isso que eu falo. Você quer falar de Cristo? Você quer falar de qual dos quatro você quer falar? Porque não é só um, né? Então é muito interessante como a Aline colocou. Nossa, mas Aline, você é bruxa. O que que uma bruxa está fazendo no cristianismo? Talvez porque o Mestre Jesus o Cristo era um mago? Não, não. O que o Mestre Jesus o Cristo fazia era milagre. Querido, milagre é um outro nome que se dá para magia. Muitas vezes as pessoas chamam de milagre o que elas não conseguem explicar pelas leis que regem a vida, a natureza e o universo. Porque se elas conseguissem explicar, elas chamariam aquilo de magia. É. Cristo não era cristão? Como não? Cristo nem é Cristo. Cristo não era cristão. Cristo era judeu. E dentro do judaísmo era essênio, que vem do aramaico Rashaya. Ele era Rashaya. O que é Rashaya? Não sabe, né? Cristianismo Esotérico, Instituto Mistai. As inscrições estão abertas. E antes de ser Rashaya, ele era iniciado nas escolas de mistérios. Só no Egito ele fez parte de duas. Só no Egito ele participou de duas. Ou vocês acham que ele ficava só lá, no meio dos judeus, ficava só lá em Jerusalém? Não, não. Ele andou por muitos lugares antes de chegar nos 30 anos de idade. E foi nesses lugares que ele andou, foi no que ele foi iniciado, que ele permitiu realizar a derradeira missão dele.
Nossa, eu nunca ouvi falar desse Jesus aí. É, então, né? É porque até agora você tinha ouvido falar de Jesus Cristo, né? Agora você está começando a ouvir falar de Jesus o Cristo. E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um Cristo é um Cristo, outro Cristo é outro Cristo. É como eu expliquei para vocês do Deus emanador, né? Existem vários deuses e deusas. Claro, tem muitas deusas, tem muitos deuses, que na verdade são relativos a um só. Só que esse um é todos os panteões, de todas as épocas, de todos os povos, de todo o mundo. Da realidade, seja ela manifestada ou imanifestada, né? É bem por aí, né? Então, como vocês estão pensando, como a Aline falou, né? Poxa, mas eu vou perguntar o quê, né? Né? Enfim, fiquem tranquilos que as perguntas surgirão, né? E para que idade é o cristianismo esotérico? Para que idade? Se a pessoa gostar desses assuntos, desde acho que aí de 12, 13 anos de idade, por que não? Então foram os quatro que chegaram a este grau? Que grau? Não, não, não foram os quatro, não, né? Não foram os quatro que chegaram no grau crístico, não. Não. Teve um que chegou, que é aquele justamente que é Jesus, o Cristo. Os outros três é outra coisa. Boa tentativa. Boa tentativa. E sabe o que que é bacana, o que que é legal? É saber que todos nós, ao longo das nossas encarnações, também estamos a caminho de nos tornarmos o Cristo. Todo mundo, quando chegar num certo estágio, vai poder colocar um tracinho e, após o tracinho, o termo o Cristo, né? Então, alegrem-se, né? Vocês também serão crísticos, né? Ai, mas tem que ser da religião cristã. E quem disse que o Cristo ele tem a ver somente com a religião cristã? É por isso que eu falo, o que eu acho impressionante é que dos três avatares que já pisaram na Terra, na realidade, teve mais avatares que pisaram na Terra, tá? Tem até um livro indiano que fala sobre esses 10 avatares e coisa e tal, mas num contexto, né? De diversidade, os três avatares mais conhecidos são Krishna, Buda e o Mestre Jesus o Cristo. São três, né? O que eu acho impressionante é que dos três avatares, com todo o respeito a todos os três, mas dos três, o Mestre Jesus o Cristo, ele é o mais conhecido no mundo. E, ao mesmo tempo, ele é o menos conhecido dos seus fiéis. Porque nem os fiéis sabem de verdade quem é Jesus o Cristo. Porque se você acha que ele nasceu de uma virgem, que ele sumiu nos 13 anos de idade, que apareceu nos 30, foi colocado na cruz com 33 e a história acabou, literalmente falando, não é só isso. Tem muito mais coisa. Ai, mas o que ele fez dos 13 aos 30? Cristianismo esotérico, Instituto Mistai, as inscrições estão abertas. Né? Então, Aline, eu vou só comentar uma última coisa que é para ajudar eles, né? A última coisa que eu vou comentar é para que vocês não fiquem com dor de cabeça. Essa última coisa que eu vou comentar agora, na verdade, é um pequeno texto que eu vou comentar aqui agora, vai acabar com todas as dúvidas de vocês. Não tenham dúvida, vai acabar com todas, né? Só que antes, Aline, você gostaria de falar mais alguma coisa? Só me colocar aí com o Instituto Mistai à disposição, que para quem quiser ir conhecer um pouco mais do curso, ou enfim, eu estou à disposição, que eu puder ajudar sempre. Ok. E agora, né, em primeiro lugar, te agradecer, Aline, pelos anos, né? Não é nem de amizade, né? Pelos anos de fraternidade, pelo nosso reencontro, né? Na presente encadernação, porque a gente já convive junto há muitas encadernações por aí, né? E agradecer o Instai, né? As portas abertas, né? O acolhimento,
o amparo, né, para que a gente possa estar falando um pouco, né, das nossas formações, né, e isso é muito bom, né, isso é espetacular. E como você falou, né, para uma bruxa de verdade, para um bruxo de verdade, o estudo de todas as religiões agrega, até para que ele possa conhecer melhor a bruxaria. Quanto mais religiões ele conhecer, quanto mais santos, quanto mais santas, quanto mais avatares, quanto mais entidades ele conhecer, mais bruxo, mais bruxa ele será, né? Então, a gratidão também aos queridos aqui que eu já conheço, aos novos amigos e amigas que estão me vendo hoje e aqueles que já caminham aí algumas décadas com a gente, em cursos oraculares, em bienais do livro. Esse ano tem Bienal de novo, hein? Eu estou escrevendo um livro aqui, não sei se vai ficar pronto, porque graças a Deus a Madras me deixa escrever assim, sem pressão. Se ficar pronto, a gente lança, se não ficar, a gente lança depois, mas eu vou estar lá todos os dias, né? Então a gente pode combinar aqui, olha aí, mais um motivo para vocês fazerem o curso. A gente vai estar em aulas, nós vamos combinando. Aí o dia que eu estou lá, a gente faz aquela turmona do pessoal aqui do Mistai, vamos lá no estande da Madras, fazemos aquela festa lá com todo mundo, prestigiamos outros autores também, que é importante, né? Então, gratidão aí ao pessoal da Bienal, o pessoal dos cursos oraculares, o pessoal que aqui no Mistai já fez tanta coisa, tanta formação. Acabamos uma agora recentemente, né, que são os Anjos da Kabbalah, né? Então, gratidão plena a todos vocês. E para agradecê-los ainda mais e para tranquilizá-los, eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou falar aqui um texto que vocês vão dormir tranquilos, em paz, serenos, sem ter que tomar nenhuma aspirina para as dores de cabeça, para as perguntas que vocês não fizeram. E esse texto é o seguinte: um texto para. Eu já vou explicar o que, que é a gnose, ok? É um mimo que eu vou dar para vocês. O que nos torna livres é a gnose. De quem somos, do que nos tornamos, de onde estivemos, de onde fomos lançados, para onde nos dirigimos, do que estamos sendo libertados, do que o nascimento realmente é, do que o renascimento realmente é. O que nos torna livres é a gnose. Pronto. Isso é para aliviar a dor de cabeça de vocês. As caras de vocês são muito boas. As caras que vocês fazem olhando para a câmera, né? Mas é isso daí, né? Cristianismo esotérico é um curso de liberdade, né? Ele nos liberta, né? Ele nos liberta e ele faz a gente não apenas entender com a consciência objetiva, mas compreender com a alma elevada, o coração aberto e a mente direcionada ao Deus do nosso coração e da nossa compreensão, que é o Deus emanador no centro dos universos visíveis ou invisíveis manifestados, ou ainda por si manifestar, né? Então, que a paz do Cristo, qualquer um dos quatro que você quiser, né? Que a paz do Cristo esteja com você. Namastê e Amém. É Gratidão, isso. Alê. Gratidão, pessoal. Até uma próxima oportunidade.